Vamos começar pela mecânica. Mas o que vem a ser essa mecânica? Gente, a mecânica, ela é a parte da física que estuda o movimento e o repouso dos corpos. Por exemplo, eu vou abandonar esse corpo de uma certa altura. Dentro da mecânica, né, você vai estudar a velocidade do corpo, você vai calcular o deslocamento, você vai calcular, vai aprender a trabalhar, vai conhecer as forças que atuam nesse corpo, você vai entender o que é o impulso de uma força, vai trabalhar energia, quantidade de movimento, vai trabalhar o equilíbrio dos sólidos, vai trabalhar o equilíbrio dos líquidos, ou seja, a mecânica ela é uma matéria extensa e gostosa demais. Você vai aprender a trabalhar o movimento e o repouso dos corpos, você vai entender todas as grandezas que estão associadas ao movimento e ao repouso dos corpos. Gente, só que tem um detalhe, tá? A mecânica, por ela ser muito extensa, tá ok? É a parte mais extensa da física. Nós vamos dividir essa mecânica em 3 partes. Cinemática, dinâmica e estática, ok? O que vem a ser a cinemática? Gente, a cinemática, ela vai estudar tudo isso, né? Ela vai estudar velocidade, aceleração, deslocamento, ela vai estudar o movimento, mas não vai levar em conta quem produziu o movimento. Já na dinâmica, né, nós vamos levar em conta quem produz o movimento, que no caso é uma força. E a estática, ela vai estudar o equilíbrio dos corpos, ok? Você vai ter uma escada apoiada em uma parede. Você vai aprender quais são as condições para aquela escada ficar em repouso, apoiada naquela parede. A hidrostática também vai estudar o equilíbrio, sendo que a hidrostática ela vai estudar o equilíbrio dos fluidos. Tudo bem, gente? Então a mecânica é isso, tá? A mecânica estuda o movimento e o repouso, né? E ela é dividida em 3 partes, cinemática, dinâmica e estática. E dentro dessa estática, né, nós temos aí também a hidrostática. Ok, galera? Isso para quê? Para a gente otimizar a nossa aula. Ok, meu querido? Então vamos lá. Introdução à mecânica é o que nós vamos trabalhar hoje. E movimento uniforme, né? Dentro de introdução à mecânica e movimento uniforme, nós veremos o conceito de mecânica e as suas subdivisões. Nós veremos quais são os conceitos básicos da cinemática. Nós veremos também aqui o estudo do movimento uniforme. Tudo bem, galera? Então vamos ver o que Titio Loyola colocou aqui para você, tá, meu filho? Olha só. Mecânica. Eu escrevi o seguinte. É a parte da física, como eu havia falado, que estuda o movimento e o repouso dos corpos. Gente, a mecânica, além de tratar do movimento e do repouso dos corpos, ela também vai estudar o quê? As leis de equilíbrio desses corpos, ok? E conforme eu disse, para um melhor efeito didático, subdividiremos a mecânica em 3 grandes ramos. A cinemática, a dinâmica, a estática e a hidrostática. Na verdade, a estática e a hidrostática eu considero como um ramo só, por isso que eu disse 3 grandes ramos, né? Sendo que a estática é o equilíbrio dos sólidos e a hidrostática é o equilíbrio dos líquidos. Mas tanto a estática como a hidrostática vão estudar uma coisa chamada equilíbrio. Beleza, gente? E outra coisa importante é que a nossa cinemática, ela vai ser dividida também em 2 partes, escalar e vetorial. Escalar quando eu não falar em direção e sentido. Vetorial, quando eu falar em direção e sentido. Lá na frente você vai entender melhor isso, ok? Então vamos lá. O que é a cinemática? Gente, a cinemática é o ramo da mecânica que estuda o movimento, né? Ela estuda o movimento, só que ela não leva em conta quem produziu esse movimento. Então eu botei aqui, ó, estuda o movimento e o repouso. Obviamente, o movimento está diretamente ligado ao repouso, né, gente? Se o cara se desloca, é movimento. Se ele não se desloca, é o repouso. A cinemática estuda o movimento e estuda o repouso também, ok? Sem o quê? Levar em conta as causas o quê? Que os produziram.
eu não estou preocupado com quem produziu o movimento ou o repouso do corpo. No caso, você sabe que quem produz movimento ou repouso é uma força. Se o cara está em repouso e eu aplico uma força, ele pode entrar em movimento. Se ele está em movimento e eu aplico uma força em sentido contrário, ele pode chegar ao repouso. Essa força não será estudada na cinemática, porque a cinemática não leva em conta o agente produtor. Essa força será estudada dentro da dinâmica. Ok, meu querido? Então, ó, cinemática, estuda o movimento e o repouso sem levar em conta as causas que os produziram. E eu coloquei mais o seguinte, ainda subdividiremos a cinemática em escalar, quando desprezamos, eu desprezo as noções de direção e sentido, cinemática escalar. E vetorial, quando eu levo em conta as noções de direção e sentido. Galera, a cinemática escalar, ela vai estudar o movimento e repouso, mas não vai levar em conta as noções de direção e sentido. As noções de direção e sentido, você vai levar em conta lá em cinemática vetorial, onde eu vou te apresentar o meu vetor, ok? O vetor, ele vai te mostrar a direção e o sentido das grandezas, ok? Por enquanto, esquece vetor, ok? Esquece direção e sentido. Isso você verá lá em cinemática vetorial, ok? Então, meu jovem, dando continuidade, dinâmica. Estuda o movimento e o repouso dos corpos, né? Porque a mecânica estuda o movimento e o repouso. Como a dinâmica faz parte da mecânica, ela vai estudar o movimento e o repouso dos corpos. Só que agora, na dinâmica, você leva em conta as causas produtoras. Na dinâmica, filho, você vai levar em conta quem produziu o movimento ou o repouso. No caso, na dinâmica, você vai levar em conta a força, que é o agente físico que produz aceleração, que produz movimento, que produz repouso. Ou seja, um corpo em repouso, a força coloca em movimento, um corpo em movimento, a força coloca em repouso. Gente, a estática estuda as leis de equilíbrio dos corpos. Você vai ter uma escada, por exemplo, apoiada em uma parede, você vai ter um pêndulo em repouso, né? Ou então um corpo, né, preso a duas cordas e em repouso, né? E vários outros exemplos. Você vai ver um corpo em repouso num plano inclinado, por exemplo, né? Isso tudo, né, estará dentro da estática. Você vai aprender quais são as leis desse equilíbrio, ok? A estática vai estudar as leis de equilíbrio dos corpos. Já a hidrostática, ok? Estuda também as leis de equilíbrio, só que equilíbrio dos fluidos, em particular dos líquidos. Beleza, meu jovem? Então eu estou aqui apenas fazendo uma apresentação da minha física para você. Ok? Isso é apenas uma apresentação, é uma introdução. Eu estou introduzindo para você, beleza? Então presta bem atenção. Começaremos o nosso curso, né, pela cinemática. Nós vamos começar o nosso curso pela o quê, galera? Pela cinemática, ok? Então, olha lá, ó. Começaremos o nosso curso pela cinemática escalar. Loyola, então você vai começar o estudo pela cinemática escalar, então significa que você, a princípio, não vai nem falar em direção e sentido. É isso aí. Eu vou estudar o movimento e o repouso dos corpos, não vou querer saber quem produziu esse movimento, porque eu estou em cinemática, e também não vou levar em conta, né, a direção e o sentido, porque eu estou em cinemática escalar. Ok, meu jovem? E detalhe, gente, essa cinemática escalar, nós vamos começar aqui com os conceitos básicos da cinemática escalar, depois nós vamos trabalhar o movimento uniforme e depois o movimento uniformemente variado.